Um verdadeiro gangster. A história de Mata Ballesteros está cheia de versões confusas e contraditórias. Segundo ele mesmo, nasceu em Tegucigalpa em 1945 e era o segundo de 4 irmãos. Alguns dizem que ele era um ladrão miserável, outros dizem que ele pediu dinheiro para comprar ônibus. Fontes consultadas indicam que os antecedentes mais conhecidos da vida criminosa de Mata Ballesteros datam do início da década de 1970 no bairro Soto, de Comayagüela, Distrito Central de Honduras. A essa altura, naquele bairro popular, os grandes vendedores de maconha foram forjados e, aos 24 ou 25 anos, Mata Ballesteros já era classificado como o traficante de drogas mais poderoso e influente do local. Lembro que o conhecíamos como o traficante porque naquela época uma das músicas que mais tocava o chamava assim, explicou o morador da época. Era um hino para muitos amigos do bairro que se dedicavam à venda de maconha e todos sabiam que Mata era o melhor nisso. Ele morava na casa que ficava ao lado do cemitério e todos sabiam que ele estava cheio da grana. A essa altura, em sua casa havia fileiras de pobres que vinham pedir-lhe dinheiro, presentes, tudo. Todos o amavam e certamente desde muito cedo já o viam como um benfeitor. Mas naquela época também dava para ver que a polícia antidrogas entrava e saía de sua casa com pacotes de todos os tipos e tamanhos. Por fim, Mata Ballesteros conseguiu chegar ao México e depois aos Estados Unidos, onde aparentemente trabalhou como diarista no Texas e como balconista de supermercado na cidade de Nova York. De repente, ele foi conectado a grupos que se dedicavam ao contrabando e ao tráfico de drogas ilegais. No final dos anos 1960, a rede se espalhou para Washington, D.C., onde um ex-agente da DEA alegou que ele o havia detido em 1969, carregando 50 quilos de cocaína no aeroporto internacional de Dulles. Outra versão diz que ele foi preso em Dulles em 1970, com 24,5 quilos de cocaína. Em qualquer caso, ele evitou acusações de tráfico de drogas e foi condenado por violações de imigração. Mata Ballesteros estava detido pelas autoridades americanas na base aérea de Eglin, na Flórida, mas escapou e voltou para o México, onde passou a ter um poder incrível no submundo e desempenhou um papel fundamental no comércio de cocaína. Embora tenha sido preso pelo menos mais 2 vezes na década de 1970 no México, ele conseguiu conquistar sua liberdade e estabelecer relações ainda mais profundas com o crescente mundo do crime mexicano. Nesse período, ele aparentemente conheceu Alberto Cecília Falca, um traficante cubano que vivia no México, e Miguel Félix Gallardo, um mexicano da famosa província de Sinaloa, que estava construindo o que viria a ser conhecido como o Cartel de Guadalajara. Mata Ballesteros também veio para a Colômbia, onde se conectou com aqueles que estavam moldando o que viria a ser conhecido como o Cartel de Medellín. Logo se tornou um grande negociante de todos os tipos de mercadorias, de cocaína a pedras preciosas e armas, para os Estados Unidos. Ele conectou o submundo mexicano e colombiano, fornecendo uma ponte vital através da América Central para o transporte de cocaína. Ele também os conectou com seu país natal, onde passou a fazer parte de uma empresa de contrabando de esmeraldas, cocaína e armas liderada por Maria e Mário Ferrari. E mais tarde ele conectou a CIA com seu exército na Nicarágua, os Contras. A rede de tráfico de esmeraldas se estendeu da Colômbia ao México, e por um tempo os negócios foram bons. Além de contrabandear mercadorias ilegais para o norte, Mata Ballesteros e Mário Ferrari eram donos de uma boate. Os Ferraris operaram impunemente graças às suas conexões militares. Eles eram donos de uma concessionária de automóveis e de uma cervejaria localizada na propriedade do diretor do Presídio Central, o coronel militar Ramon Reis Sanches. A rede Ferrari foi aparentemente a primeira conexão direta de Mata Ballesteros com os militares hondurenhos. Os militares garantiram que seus parceiros de tráfico não fossem processados e facilitaram sua passagem por aeroportos, fronteiras e alfândegas, que eram controlados pelo exército na época. Em algum momento, um conflito surgiu entre os Ferraris e Mata Ballesteros. Algumas fontes dizem que a disputa era sobre um acordo de drogas no qual Mata Ballesteros sentiu que havia sido enganado. Em dezembro de 1977, capangas de Mata Ballesteros sequestraram os Ferraris e os levaram para a Colômbia, onde Mata Ballesteros supervisionou pessoalmente sua tortura. Testemunhou mais tarde um dos assassinos, depois foram levados de volta a Honduras e mortos, disse o mesmo assassino.
6 meses depois, os corpos dos Ferraris foram encontrados em um poço de uma fazenda nos arredores de Tegucigalpa. Reportagens subsequentes dos jornais El Tiempo e La Prensa sobre os assassinatos de Ferraris, bem como uma crônica preparada pela jornalista Thelma Mejia para o Instituto Transnacional, constataram que havia um grupo de militares colaboradores no crime e iniciou um lento processo que o colocou em evidência a cumplicidade dos militares nas operações de tráfico e contrabando de drogas em todo o país. Entre esses colaboradores estava o citado Coronel Reis Sanches, o Coronel Leônidas Torres Arias, chefe do Serviço de Inteligência, G2, equivalente à CIA, Tenente Coronel Juan Ángel Barahona, chefe da Interpol, e o Coronel Armando Calidonio, membro da Direção Nacional de Investigação, DNI, uma unidade especial de investigação, e pai de Armando Calidonio Alvarado, futuro deputado do Partido Nacional e posteriormente eleito autarca de São Pedro Sul em 2013. Entre os implicados no homicídio, o Coronel Torres Arias merece uma menção especial. El Tiempo disse que o assassinato foi planejado do escritório de inteligência de Torres Arias no G2 junto com Mata Ballesteros. Mas o envolvimento de Torres Arias nas operações de Mata Ballesteros parece ter ido muito além de ajudar a eliminar seus rivais. O coronel também foi mediador de contatos oficiais em outros países, em particular com um coronel panamenho chamado Manuel Noriega. Os dois coronéis se uniram no final da década de 1970, segundo José Blandon, um ex-oficial panamenho que trabalhou para Noriega e testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos na década de 1980. Noriega mais tarde se tornaria um ditador militar, governando o Panamá de 1983 a 1989, período durante o qual facilitou o transporte legal de drogas para os Estados Unidos e abriu o caminho para a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989. Apesar de várias declarações públicas ligando os militares ao crime, não houve condenação de nenhum dos supostos conspiradores no assassinato dos Ferraris. As declarações mais conhecidas vieram do chefe da Interpol, Juan Ángel Barahona, que, depois de publicamente vinculado ao crime, implicou os militares no tráfico de drogas e no assassinato dos Ferraris, afirmando que muitas estrelas estavam implicadas, uma referência à insígnia dos oficiais de mais alto escalão das Forças Armadas. Disse também que o então chefe das Forças Armadas, General Policarpo Paz Garcia, ocultava gravações e documentos que ligavam militares de alto escalão ao narcotráfico. Barahona foi posteriormente detido por calúnia, colocado em confinamento solitário e sem a possibilidade de acessar seu advogado. O pai de Mário Ferrari escreveu uma carta ao jornal El Tiempo, na qual dizia que seu filho havia trabalhado em estreita colaboração com as autoridades militares e que elas eram os responsáveis por sua morte. Mas nos anos que se seguiram, o governo interrompeu a investigação e finalmente a encerrou. Os militares envolvidos nunca foram acusados. Mata Ballesteros fugiu e permaneceu principalmente na Espanha nos anos seguintes. Ele acabou sendo absolvido das acusações de assassinato, após se entregar às autoridades alguns anos depois. O governo também ordenou um relatório interno sobre o assunto, que não encontrou irregularidades por parte dos militares. Ironicamente, no mesmo comunicado, a assessoria de imprensa admitiu que alguns membros das Forças Armadas podem ter cometido irregularidades no desempenho das suas funções, por ação ou omissão. Mata Ballesteros, o Exército e a CIA. O tráfico de drogas continuou, e de acordo com muitos relatos, aumentou nos anos após os assassinatos de Ferraris. Alguns disseram que isso se devia às conexões geradas na década de 1970 entre traficantes de drogas e altas patentes do Exército, incluindo as supostas ligações de Mata Ballesteros com o chefe das Forças Armadas, General Paz Garcia. Este último tornou-se chefe de Estado após o chamado golpe da cocaína, em 1978, que Mata Ballesteros supostamente ajudou a financiar. Não há documento oficial para apoiar essa afirmação, mas o principal interlocutor entre Mata Ballesteros e os militares, Torres Arias, permaneceu em serviço durante todo o governo Paz Garcia. O modus operandi para o transporte de drogas ilícitas era semelhante ao de hoje. Os carregamentos de maconha e cocaína foram transportados por águas hondurenhas, onde os navios-mãe colombianos os descarregaram em barcos camaroneiros hondurenhos e depois continuaram sua jornada para os Estados Unidos por mar, ar ou terra. Isso ocorreu com o conhecimento e cumplicidade do exército hondurenho, segundo o depoimento de um agente da DEA em 1986.
Este agente disse que, ao notificar a Marinha sobre atividade suspeita, os oficiais demoraram a agir ou disseram que não tinham combustível para ir atrás dos traficantes. E acrescentou que Torres Arias, chefe dos serviços de inteligência, estava envolvido com o tráfico de drogas. Foi difícil realizar investigações e esperar que as autoridades hondurenhas ajudassem a fazer as prisões quando eram elas que estávamos tentando investigar, disse o agente do DEA. Essas atividades de tráfico de drogas também ocorreram com a aprovação de funcionários da inteligência dos Estados Unidos que, na época, estavam envolvidos em uma guerra contra o governo sandinista da Nicarágua. Esta guerra, e a luta contra o comunismo em geral, era uma prioridade para os Estados Unidos, que portanto permitiam o movimento de drogas para o norte e armas e suprimentos para o sul, muitas vezes sob a supervisão de Mata Ballesteros e seus aliados. Blandon, por exemplo, disse que nos anos 1980 Torres Arias e Noriega se envolveram no tráfico de drogas e traficaram armas, muitas delas para insurgentes salvadorenhos. No centro da ajuda dos Estados Unidos aos contras estava a Cético, uma companhia aérea que Mata Ballesteros fundou em Tegucigalpa. Cético conectou Mata Ballesteros com os militares hondurenhos e o governo dos Estados Unidos, que usou a companhia aérea para levar suprimentos aos contras ao longo da fronteira hondurenha com a Nicarágua na década de 1980. Registros mostram que o Departamento de Estado pagou a Cético $185.924,25 entre janeiro e agosto de 1986. No início de 1984, a Cético era a principal empresa usada pelos contras em Honduras para transportar suprimentos e pessoal para a Força Democrática da Nicarágua, FDN, uma facção dos contras, fazendo pelo menos 1 milhão de entregas de munições, alimentos, uniformes e outros suprimentos militares para os contras entre 1983 e 1985, de acordo com o relatório Kerry, em homenagem ao então senador e agora secretário de Estado John Kerry, que liderou a investigação do Comitê de Relações Exteriores do Senado sobre o apoio dos Estados Unidos aos CONS. Mata Ballesteros também usou a companhia aérea para transportar drogas para o norte, para seus parceiros no México. O relatório acrescenta que outras agências dos Estados Unidos estavam cientes do papel da Cético no tráfico de drogas. Um relatório investigativo da alfândega em 1983 afirma que Cético era liderada por Juan Ramón Mata Ballesteros. Segundo a DEA, a companhia aérea Cético é uma empresa formada por empresários americanos que têm negócios com mata e traficam entorpecentes para os Estados Unidos. Esses contatos forneceram a Mata Ballesteros e seus aliados militares proteção considerável enquanto contrabandeavam cocaína e maconha para os Estados Unidos. Também lhes permitiram fortalecer seus contatos com os militares hondurenhos, que cresciam com a ajuda dos Estados Unidos. A prioridade da CIA era clara: manter os contras à tona a qualquer custo. Para citar apenas um exemplo, o agente da DEA que havia trabalhado em Honduras disse que comunicou aos Estados Unidos o envolvimento de Torres Arias no narcotráfico, mas que o coronel permaneceu aliado dos Estados Unidos nesse período. O escritório da DEA em Honduras foi fechado em 1983 por razões orçamentárias. Em vez de agir de forma decisiva para acabar com o tráfico de drogas, intensificando a presença da DEA no país e usando a ajuda que os Estados Unidos ofereceram aos hondurenhos como apoio, os Estados Unidos fecharam o escritório da DEA em Tegucigalpa e parecem ter ignorado o assunto, disse Kerry. Leituras de relatório. A ajuda dos Estados Unidos também pareceu encorajar certos setores das Forças Armadas hondurenhas. Em 1984, o FBI apreendeu um carregamento de cocaína no valor de $40 milhões em uma pista de pouso no sul da Flórida. O FBI informou que o dinheiro seria usado em um complô para assassinar o então presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdova. Um homem foi detido nos Estados Unidos e o adido militar hondurenho no Chile foi implicado e extraditado para os Estados Unidos para responder pelas acusações relacionadas ao caso. No entanto, altos funcionários da inteligência dos Estados Unidos intervieram em seu nome, aparentemente pelos serviços prestados aos Estados Unidos na guerra declarada em contra, e conseguiram reduzir sua sentença para 5 anos de prisão na base aérea de Idri. Parece que um fator premente nas relações entre os Estados Unidos e Honduras foi o apoio à política dos Estados Unidos na região, especialmente o apoio à guerra contra os contras,
acrescentou a comissão Kerr em sua avaliação contundente do assunto. Enquanto o governo hondurenho oferecesse apoio, as outras questões eram de importância secundária. Essas questões levantaram dúvidas sobre as atividades de Mata Ballesteros, que em meados da década de 1980 era um dos mais importantes traficantes de drogas do hemisfério. Com aliados na Colômbia e no México, bem como um grupo de altos militares hondurenhos e funcionários da CIA protegendo seus negócios ilícitos, Mata Ballesteros parecia relativamente intocável. Em particular, suas conexões com o Serviço de Inteligência Militar Hondurenho, ou G2, pareciam de longo alcance. Segundo um ex-integrante do serviço diplomático, o G2 solicitou o passaporte de Mata Ballesteros em 1982. Procurei o então chanceler para consultá-lo sobre o caso, explicou o ex-diplomata. Este veio e fez algumas aproximações e lembro que encolheu os ombros e disse-nos, dá para ele. O assassinato Camarena, e o início do fim. Em 1985 tudo mudou para Mata Ballesteros, quando do cartel de Guadalajara, enfurecido com o sucesso da DEA na apreensão de grandes extensões de suas safras de maconha no México e nos embarques de cocaína para os Estados Unidos, sequestraram e mataram Henrique Camarena, um agente da DEA. Um ano após sua morte, as autoridades mexicanas divulgaram várias horas de gravações de áudio de uma sessão de tortura do agente e seu piloto, que também foi morto. Nas gravações, Camarena geme de dor e implora por sua vida, enquanto entrega informações confidenciais sobre informantes da DEA e outros agentes. Com a surra que vocês me deram, vocês acham que vou mentir para vocês? Ele perguntou a seus interrogadores. Camarena e seu piloto foram encontrados enterrados em um campo de Guadalajara, junto com outros corpos. Após a morte de Camarena, o governo dos Estados Unidos iniciou uma busca implacável por justiça. Nos anos seguintes, vários membros e líderes do cartel de Guadalajara foram presos e condenados no México. Outros foram presos no México e levados ilegalmente para os Estados Unidos para julgamento. O próprio Mata Ballesteros foi preso na Colômbia em 1986, mas, com a ajuda do cartel de Medellín, escapou e conseguiu retornar a Honduras, onde se sentiu protegido por sua vasta rede e riqueza. No início, essa proteção era abundante. Mata Ballesteros foi uma figura pública em Honduras, tão conhecida como empresário e filantropo como traficante de drogas. Disse que tinha plantações de café, fumo e especiarias, bem como fazendas de leite e terras dedicadas à pecuária em Honduras. Ele também fundou empresas de construção e agroindustriais. Ele construiu escolas e seus negócios empregaram pelo menos 4.000 pessoas. Ele dava dinheiro na porta de sua casa e ligava para as farmácias para garantir remédios para os enfermos. Disse também que uma vez ele ofereceu $25.000 durante um teleton. Sua oferta foi rejeitada, mas mesmo assim despertou simpatia. Ele era, de acordo com várias fontes militares consultadas para este estudo, humilde e franco, o tipo de pessoa que gostava de comer na cozinha com seus cozinheiros. Mata Ballesteros também exerceu influência política significativa. Organizou festas em sua mansão, onde teria recebido políticos, militares e o então chefe da polícia hondurenha. A certa altura, como fizera seu sócio Pablo Escobar na Colômbia, ele se ofereceu publicamente para pagar a dívida externa do país. As autoridades hondurenhas achavam que a oferta poderia ter sido mais do que simbólica, e, em 1986, o então ministro da Fazenda, Reginaldo Pantin, considerou que o dinheiro de Mata Ballesteros seria bem recebido em nosso país, pois nos ajudaria a melhorar nosso equilíbrio. Pagamentos. Os comentários sobre a dívida externa oferecem um vislumbre da mentalidade dos governantes hondurenhos em relação ao capital ilícito. Honduras era uma economia de enclave, dependente de capital estrangeiro para seu crescimento e desenvolvimento econômico. Isso se intensificou na década de 1980, quando, com o declínio das exportações tradicionais, o país recorreu à ajuda dos Estados Unidos e, posteriormente, de bancos multilaterais. Visto por essa perspectiva, o capital obtido no exterior por Mata Ballesteros se encaixa bem no modelo econômico de Honduras. Ele era, de certa forma, um novo empresário que poderia facilitar o investimento estrangeiro direto e oferecer milhares de empregos. Ao contrário do que aconteceu com Escobar, sua generosidade foi apreciada publicamente. No entanto,
a cerca logo fechou em torno de Mata Ballesteros. Isso foi em parte devido ao seu envolvimento no caso Camarena. Mas também foi devido à mudança na política interna dos Estados Unidos. Na década de 1980, os Estados Unidos sofreram uma onda de violência, parte da qual estava relacionada ao aumento do uso doméstico de drogas e do tráfico de drogas nas cidades. Para políticos e funcionários do governo dos Estados Unidos, traficantes estrangeiros como Escobar e Mata Ballesteros sempre foram bodes expiatórios convenientes. Com o tempo, esses temores superaram a ameaça comunista e levaram à derrubada e prisão de um dos muitos parceiros regionais de Mata Ballesteros e Escobar, o governante militar panamenho Manuel Noriega. No início de 1988, o governo dos Estados Unidos discutiu abertamente o caso Mata Ballesteros e seus laços com militares de alto escalão hondurenhos. Entre eles estava sua ligação de longa data com as Forças Armadas, o ex-chefe da inteligência Torres Arias, que havia retornado a Honduras em 1987, pouco mais de um ano após a chegada de Mata Ballesteros. Autoridades antinarcóticos enviaram perguntas por escrito à audiência de um comitê do Congresso dos Estados Unidos, referindo-se a relatos de que Torres Arias era um conselheiro influente do então chefe das Forças Armadas, General Humberto Regalado, e do novo chefe da inteligência militar. Nos dias seguintes, uma lista de possíveis colaboradores de Mata Ballesteros, supostamente elaborada pelos Estados Unidos, foi lida em voz alta na rádio hondurenha. A lista incluiu o ministro da Defesa, o diretor da Inteligência Militar, o chefe da Marinha, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o ex-diretor da Escola de Comando Militar. Também foi sugerido que Mata Ballesteros contasse com o delegado Leonel Riera Lunati entre seus associados e que empregasse um grupo de ex-membros das Forças Especiais de Honduras para trabalhar para ele e sua empresa de segurança. Em resposta por escrito à pergunta sobre a relação entre Torres Arias e Regalado, o Departamento de Estado minimizou essa conexão. Não o consideramos um assessor influente, diz, referindo-se a Torres Arias. É normal que Torres se encontre com Regalado e outros oficiais militares hondurenhos com os quais serviu. No entanto, o governo dos Estados Unidos estava claramente preocupado. A audiência no Congresso sobre o assunto em março de 1988 começou com referências do congressista Benjamin Gilman, de Nova York, sobre os problemas em Honduras. Um membro do cartel de Medellín, Juan Mata Ballesteros, se estabeleceu em Honduras, disse ele. Já está espalhando sua influência corruptora naquela sociedade. Ele está tentando comprar funcionários do governo hondurenho. Ballesteros é um forte traficante de drogas que conhece bem o seu negócio. O deputado também destacou a suposta participação de militares hondurenhos nas atividades criminosas de Mata Ballesteros. Também estou preocupado com as notícias recentes de que alguns militares hondurenhos podem estar envolvidos no tráfico de drogas e espero que não voltemos nosso olhar para outros interesses de segurança lá, disse ele, referindo-se à guerra que estava sendo travada contra o regime sandinista na Nicarágua. Espero que o Sr. Ballesteros ainda não tenha conseguido construir uma rede de narcotráfico em Honduras, com a colaboração de alguns desses militares corruptos. Embora tenha minimizado as ligações de Torres Arias com os escalões superiores do exército hondurenho, o Departamento de Estado também estava preocupado com o que estava acontecendo em Honduras. Na mesma audiência, o subsecretário do Departamento de Estado no Escritório de Assuntos Interamericanos, Elliot Abras, indicou que o tráfico de cocaína aumentou imediatamente após a chegada de Mata Ballesteros ao país. Em fevereiro de 1988, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma declaração sobre essas questões. Este departamento e muitos funcionários hondurenhos, incluindo líderes das Forças Armadas, estão seriamente preocupados com a possibilidade de que o tráfico de drogas tenha aumentado significativamente agora que Juan Ramón Mata Ballesteros voltou a Honduras da Colômbia, disse o Departamento de Estado. Acreditamos que ele esteja tentando criar uma rede de narcotráfico em Honduras, sem dúvida com a colaboração de alguns funcionários corruptos. No entanto, não acreditamos que essa corrupção ainda seja generalizada. A mensagem foi clara. Era hora de cortar os laços com Mata Ballesteros e, em 5 de abril, as Forças Especiais e a Polícia de Honduras, junto com 4 marechais dos Estados Unidos, o interceptaram depois que ele voltou de uma corrida pela manhã, amarraram-no e levaram-no para a República Dominicana.
De lá foi transferido para os Estados Unidos para enfrentar as acusações no caso Henrique Camarena, entre outras acusações, que pode ser considerada uma prisão não oficial. Milhares de hondurenhos, insatisfeitos com a ação e supostamente incentivados pelos militares, incendiaram um anexo do consulado dos Estados Unidos. 5 pessoas foram mortas e autoridades norte-americanas disseram que as autoridades hondurenhas levaram 2 horas para intervir. Mata Ballesteros foi posteriormente condenado por sequestro em um tribunal de Los Angeles, e por tráfico de drogas em um julgamento separado, permanece em uma prisão federal dos Estados Unidos. Um relacionamento mutuamente benéfico. A relação entre Mata Ballesteros e as elites burocráticas militares surgiu de oportunidades e circunstâncias, mas tornou-se essencial para ambas as partes. Essa relação começou porque Mata Ballesteros e seus aliados criminosos da época, os Ferraris, precisavam da ajuda do exército para contrabandear drogas ilegais e esmeraldas. Os militares controlavam aeroportos, fronteiras, alfândegas e escritórios de imigração, entre outras agências governamentais vitais. Esse controle dos postos burocráticos dificultava o tráfico de mercadorias ilícitas. Em vez de lidar com esse obstáculo, a rede criminosa decidiu cooptar o exército e fazê-lo jogar em seu time. Era uma relação simbiótica no nível operacional mais básico. No entanto, a relação transcendeu esse nível básico e incluiu até mesmo os mais altos escalões das Forças Armadas e até mesmo do governo. Até agora não está claro como conseguiu penetrá-los. Também não está claro se essa penetração foi de baixo para cima ou de cima para baixo. O que está claro é que atingiu o cerne dos serviços de inteligência militar. Muito provavelmente, Mata Ballesteros usou essas ajudas para matar seus poderosos aliados, os Ferraris, uma vez que eles deixaram de ser úteis ou enfureceram. Torres Arias também ajudou a estabelecer contatos em outros países, como o Panamá, onde sua relação com Manuel Noriega foi igualmente importante. A partir daí, o que surgiu foi nada menos do que uma aliança entre a rede de Mata Ballesteros e a elite militar burocrática. Mata Ballesteros usou seus contatos militares para criar um corredor amplo e lucrativo para o transporte de drogas para o norte, junto com seus parceiros na Colômbia e no México. Ele astutamente conseguiu cruzar seus interesses com os do exército e com os do outro benfeitor deste, os Estados Unidos, um assunto que discutiremos mais tarde. O uso da companhia aérea Cético foi, por exemplo, uma jogada de um especialista em xadrez que soube atender às necessidades dos jogadores políticos locais e internacionais, ao mesmo tempo em que alcançava seus próprios objetivos. Ou seja, foi um jogo onde todos ganharam. Desta forma, Mata Ballesteros se tornou um dos mais poderosos traficantes de drogas do mundo, acumulando uma fortuna que, segundo alguns, chegou a bilhões de dólares. Ele usou seu capital econômico no exterior para evitar enfrentar qualquer sentença de prisão, subornando e ameaçando funcionários e autoridades prisionais quando necessário, em lugares como a Colômbia e possivelmente a Espanha. E ele usou seu capital político e social para evitar ir para a cadeia em Honduras. É tentador imaginar o que teria acontecido a Mata Ballesteros se ele tivesse seguido um caminho um pouco diferente. Sua base econômica, política e social lhe proporcionou uma boa posição que lhe teria permitido fazer uma transição para uma elite mais consolidada. Como veremos, esta é uma transição que sua família tentou continuar, mas com pouco sucesso. Além disso, tinha formas de conquistar o povo, o que ia além de sua fama de traficante. Os pássaros sempre mantêm seus ninhos limpos, disse um militar aposentado a Insight Crime. E o moncho, Ramon, queria morar em Honduras. Queria ajudar o país, não queria traficar. Se você me perguntar como as pessoas veem os traficantes de drogas, a resposta é simples: eles dão trabalho, alimentam, ajudam, protegem, fazem com que se sintam parte deles. É por isso que as pessoas os admiram. E sendo pragmático, o que as pessoas preferem? Morrer de fome com honra ou comer com desonra todas as 3 vezes ao dia devido à atividade das drogas? A resposta é clara. Quando Mata Ballesteros ficou preso por alguns dias em uma prisão capital, depois de escapar de uma prisão na Colômbia e retornar a Honduras, as pessoas o visitaram e as filas eram enormes, disse um ex-militar ao Insight Crime. Trouxeram comida para ele e ele retribuiu com carinho o dinheiro.
Aí chegavam na casa dele no bairro Los Angeles, em Tegucigalpa. Então, quando o extraditaram, saíram às ruas para se defender e protestar. Ele já havia criado uma rede de proteção social, disse o ex-militar. No entanto, foi esse capital político e social que o fez parecer tão perigoso para os Estados Unidos e acelerou sua conversão de aliado anticomunista a inimigo do narcotráfico. Sua imagem pública desafiadora depois de retornar a Honduras, junto com seu envolvimento no assassinato de um agente da DEA, fizeram dele um bode expiatório fácil para a classe política da América, que estava à caça dos responsáveis durante um período de turbulência interna. Esse assassinato, e sua ambição manifesta de se tornar um legítimo agente de poder, acabou se voltando contra ele. E eles também afetaram sua família. Seus filhos não podiam entrar nas escolas administradas pela elite do país. Os clubes de campo estavam fora dos limites. Até mesmo sua tentativa de financiar um Teleton foi rejeitada devido à sua reputação de traficante de drogas. Esse incidente, talvez a primeira tentativa pública de Mata Ballesteros de ganhar legitimidade entre as elites, acabou sendo humilhante. Ele ofereceu uma grande doação à Fundação Teleton, mas ela foi rejeitada por seu principal promotor, o empresário de mídia Rafael Ferrari, que disse publicamente que o dinheiro não era bem-vindo. Lembro-me de quando Dom Rafael Ferrari chegou no meio do Teleton para rejeitar essa doação, que acho que foi de mais de 1 milhão de lempiras, muito dinheiro naquela época, com a qual a meta teria sido alcançada, ou mesmo superada, mas ele foi muito corajoso em recusar o dinheiro das drogas. Foi um duro golpe para Mata, disse um repórter que cobriu o evento a Inside Crime. Este caso mostra que Mata Ballesteros nunca poderia ter feito parte de uma elite no sentido tradicional porque seus atos criminosos, em particular o assassinato de um agente da DEA, eram muito públicos e a figura de um traficante muito baixa na escala. A ambição também desempenhou um papel central na queda dos militares hondurenhos. Ironicamente, os militares poderiam ter alcançado seu grande poder político sem Mata Ballesteros. Eles emergiram como uma elite burocrática antes de ele se tornar seu benfeitor não oficial. As Forças Armadas passaram de protetores da riqueza do país a participantes ativos e beneficiários dela. Isso fazia parte de um projeto que os militares desenvolveram para controlar as agências governamentais e recursos do Estado mais importantes, bem como para desenvolver uma visão política que ultrapassasse as fronteiras de classe. O poder dos militares era tal que conseguiu atrair as elites tradicionais e, eventualmente, também as transnacionais, posicionando-se para se tornar um agente de poder de longo prazo. No entanto, alguns membros dessa elite burocrática procuraram ganhar mais poder obtendo parte da grande renda ilegal que tinha. Essa tentação é compreensível. O dinheiro das drogas era significativo e certamente vinha com poder. Trabalhar com figuras do submundo forneceu a alguns militares os recursos de que precisavam para iniciar novos negócios e expandir seu alcance e influência política. E, como veremos, algumas das famílias que supostamente trabalharam com Mata Ballesteros passaram a fazer parte da nova elite que hoje comanda o país. Se essa estratégia foi de cima para baixo, não se sabe e talvez seja irrelevante. O relacionamento do exército com Mata Ballesteros atingiu os níveis mais altos do corpo. Outros integrantes da instituição desconheciam essa relação, dela se beneficiam ou dela participam diretamente há pelo menos uma década, apesar de suas claras repercussões na dinâmica interna do exército. Por exemplo, há quem diga que essa relação pode ter impulsionado o golpe no final dos anos 1970, que colocou no poder o general Paz Garcia. Embora haja poucas evidências para apoiar esta afirmação, não houve oposição visível à conexão dos militares com Mata Ballesteros até que ela pôs em risco o relacionamento da instituição com os Estados Unidos. Após a captura de Mata Ballesteros em abril de 1988, o The New York Times noticiou que houve confrontos hostis entre facções do exército hondurenho nos dias anteriores à sua prisão, entre aqueles que queriam continuar trabalhando com o traficante e aqueles que queriam romper os laços com ele. O artigo menciona as audiências no Congresso nas quais Blandón e outros se referiram à cumplicidade do exército hondurenho com o narcotráfico como ponto de inflexão. Nos dias que se seguiram à captura e extradição de Mata, as instituições do Estado pareciam estar em uma situação de confusão geral e acusações sobre os responsáveis pelo ocorrido com o narcotraficante.
Embora a captura de Mata tenha sido dada por ordem de um tribunal da capital hondurenha, Salomón Jiménez Castro, então presidente da Corte Suprema de Justiça, disse à imprensa que este poder do Estado não tinha relação alguma com a extradição por Mata. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores declarou que o suposto narcotraficante foi sequestrado por iniciativa das autoridades hondurenhas em resposta a uma ordem do judiciário e qualificou a situação como irregular. Na entrevista, o oficial disse ainda que seu escritório não registrou nenhum pedido de extradição do governo dos Estados Unidos, mas que diversos tratados de extradição estavam em vigor entre os dois países e que um deles era o de 1912 aprovado, ratificado por ambos os países. Na véspera, o então ministro do Interior, Romualdo Bueso Penalba, também afirmou à imprensa nacional que Juan Ramón Mata não poderia ser extraditado de Honduras porque não havia tratado de extradição. Mas, em vez de salvar Honduras por meio de constrangimento público e prisão ilegal, o governo dos Estados Unidos é parcialmente culpado pela aliança dos militares hondurenhos com os traficantes. Os Estados Unidos vinham enviando sinais contraditórios ao seu aliado, devido a seus outros interesses políticos na região. Especificamente, o relacionamento ativo da CIA com a Cético, a companhia aérea de Mata Ballesteros, bem como com figuras como Arias Torres, na década de 1980, foi um sinal verde não oficial de que os lucros das drogas ilegais eram aceitáveis, contanto que servissem ao propósito maior da luta contra o comunismo. A mensagem só mudou depois que o aliado criminoso dos militares hondurenhos participou do assassinato de um agente antidrogas dos Estados Unidos. A prisão de Mata Ballesteros marcou o fim de uma era para os militares hondurenhos. A decadência e a arrogância que o caracterizavam, especialmente na década de 1980, tiveram um fim abrupto e público. Seu principal benfeitor oficial, os Estados Unidos, basicamente humilhou, mudando suas prioridades e prendendo seu benfeitor não oficial, Mata Ballesteros. O descontentamento popular que surgiu após a prisão ilustra quanto capital político e social Mata Ballesteros havia construído em Honduras. Além disso, ilustra a frustração da população pelo fato de seu país ter sido usado como base militar dos Estados Unidos por quase uma década. Após a captura extraordinária de Mata Ballesteros, os militares hondurenhos caíram no purgatório político. Embora a captura de Mata Ballesteros não tenha causado essa mudança, ela contribuiu para isso. O governo civil foi rápido em substituir os supervisores militares que haviam chefiado vários departamentos durante anos. Isso incluía o Hondutel, o Instituto Agrário e os serviços de imigração. A APROENHA se distanciou da base militar que havia criado. E o governo restabeleceu formalmente uma força policial civil, independente do exército. Mesmo assim, vários ex-militares aproveitaram esse período para iniciar negócios e carreiras políticas, abrindo caminho para a próxima geração de elites burocráticas. Sem dúvida, a elite burocrática surgida no meio século antes da prisão de Mata Ballesteros não desapareceu depois disso, mas apenas mudou de marcha, mostrando-se agora como o principal órgão de combate ao crime no país e aproveitando sua antiga aliança com o Nacional. Nova elite oligarca e o crime organizado. Em 31 de julho de 2014, as autoridades hondurenhas confiscaram 17 propriedades de Juan Ramón Mata Valdurraga, filho de Juan Ramón Mata Ballesteros. Há muito tempo existem rumores sobre o envolvimento de Mata Valdurraga no tráfico de drogas, e a família teve vários desentendimentos com a lei desde que Mata Ballesteros foi preso. Em 1993, a polícia colombiana prendeu Jaime Garcia Garcia, cunhado de Mata Ballesteros, e o acusou de tráfico de cocaína para os Estados Unidos através da Costa Rica. Em 2004, um avião carregado de drogas ilegais pousou em frente a uma das propriedades de Mata Valdurraga, na província de Olancho, supostamente colombiana. Nos anos seguintes, as autoridades colombianas também confiscaram bens e detectaram o movimento de grandes quantias de dinheiro da família para dentro e para fora do país. Em 2005, o diretor de imigração de Honduras foi preso por permitir que 14 colombianos ligados a Mata Valdurraga entrassem no país sem visto. Em entrevistas conduzidas para este relatório, funcionários ativos e aposentados frequentemente se referiam a Mata Valdurraga como o sucessor de seu pai no tráfico de drogas, bem como uma pessoa que administra contratos governamentais e serve como uma espécie de banco informal para o submundo.
Mas as recentes desapropriações não foram acompanhadas de um mandado de prisão oficial contra ele, e Mata Valdurraga nunca foi acusado de nenhum crime em Honduras. Em declarações à imprensa, Mata Valdurraga referiu-se à operação de apreensão de 2014 como um palhaço, e disse que esta propriedade foi herdada da avó. A família também protestou contra a apreensão do governo, mas pouco podia fazer. O governo hondurenho disse que as propriedades foram compradas com renda ilegal e, portanto, poderiam ser desapropriadas sob uma nova lei que o governo havia aprovado apenas 2 anos antes. As ações agressivas do governo contra a família teriam sido surpreendentes se não tivesse deixado clara sua intenção de ser dura contra o crime. Desde que assumiu a presidência em 2014, a gestão de Juan Orlando Hernández, membro incondicional do Partido Nacional, com formação militar e ascendência militar, tem mostrado sua determinação em lutar contra o narcotráfico. O governo também declarou o país zona de exclusão aérea para traficantes, ao aprovar uma lei que autoriza a Força Aérea a abater aeronaves suspeitas de transportar drogas em seu espaço aéreo. No final de 2014, quase metade dos traficantes de drogas hondurenhos procurados pelos Estados Unidos estavam sob custódia, e os voos com drogas caíram consideravelmente, de acordo com entrevistas com agentes de drogas hondurenhos e internacionais. Hernández afirmou que seu governo é firmemente contra o crime organizado, e o fez com uma coalizão que, estranhamente, evoca a dos anos 1980, dominada pelos militares. Embora não tenha servido nas Forças Armadas, Hernández, que por muito tempo foi um forte apoiador do Partido Nacional e serviu como presidente do Congresso, cercou-se de numerosos militares aposentados em serviço. Entre eles está seu irmão Amílcar Hernández, que é um de seus mais importantes conselheiros de segurança, o general aposentado Julián Pacheco, que ocupou vários cargos importantes, incluindo ministro da Segurança, e Oscar Álvares, um ex-oficial das Forças Especiais de Honduras que foi educado e treinado nos Estados Unidos e ocupou cargos ministeriais e parlamentares. Quanto a Pacheco, ele é sem dúvida o membro mais poderoso da elite burocrática desde que Paz Garcia deixou o cargo em 1981. Após ganhar a presidência, Hernández nomeou imediatamente o ex-chefe da inteligência militar como diretor da Fusina, uma força especial interinstitucional, para combater o crime organizado. O governo Hernández é, em essência, um híbrido de senhorio e elites burocráticas tradicionais. O histórico do próprio presidente ilustra essa mistura. Nascido em uma família de 17 filhos, Hernández estudou em uma escola militar. Sua família era formada por pequenos cafeicultores e aparentemente ele progrediu graças às ligações políticas e ao casamento com Ana Garcia Carías, descendente do general Tibúrcio Carías Andino, a mesma que iniciou as mudanças que acabaram sendo fundamentais para a transformação dos militares a uma elite burocrática. Essas conexões resultaram em negócios lucrativos. Disse que ele possui fazendas de café, entre outras operações agrícolas, além de hotéis e emissoras de rádio e televisão. Hernández também é um homem poderoso no Partido Nacional. No entanto, o poder do governo Hernández é mais evidente nas forças de segurança. Além de centralizar o controle e o fluxo de inteligência por meio do ministro da Segurança, Julián Pacheco, como presidente do Congresso, ele elaborou uma lei que criou uma força policial militar de 5.000 integrantes. Como presidente, ele consolidou esse órgão. O alcance e o poder da elite burocrática militar impressionam alguns observadores, especialmente porque a relação da instituição com o crime organizado ainda é duvidosa. Embora o presidente Hernández não esteja implicado em atividades criminosas, alguns membros questionáveis participaram de sua campanha presidencial, como Hugo Ardón, que liderou a campanha de Hernández no oeste do país. Ardón chefiou a agência de rodovias por anos até junho de 2015, período em que aprovou milhões de dólares em contratos governamentais com empresas dirigidas por grupos criminosos, como Los Cachiros, um clã poderoso que costumava ser baseado na província de Colón. Em um tweet, o embaixador dos Estados Unidos em Honduras, James Nealon, declarou: "Ninguém está acima da lei."